Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Geocast Brasil. Aqui quem fala é a Luna. Aqui quem fala é a Maísa. E quem fala é a Brenda. Hoje iremos tratar sobre pluralidade cultural e demarcação das terras indigenistas e quilombolas no Brasil. Você sabe como funciona esse processo e por que ele está tão travado nos últimos anos? Vamos descobrir no episódio de hoje com participações especiais do Pedro. Bom dia. Do João Pedro. Bom dia. E do Ivan. Bom dia a todos. Que vão nos explicar melhor sobre esse assunto. Meu nome é Maísa. Pois é, Luna, apesar de garantido pela Constituição, o reconhecimento das terras indígenas enfrenta diversos obstáculos políticos, econômicos e até ideológicos. No episódio de hoje, vamos explicar como funciona a demarcação e também por que ela não está avançando como deveria. Para começar, vamos entender o básico do que a gente pesquisou. A Constituição de 1988 reconhece o direito originário dos povos indígenas sobre a terra que tradicionalmente ocupa, ou seja, esse direito não é dado e ele é reconhecido pelo Estado. O papel do governo é identificar essas terras e demarcá-las para protegê-las. E por que isso acontece, Pedro? Como acontece? A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, é a principal responsável por conduzir esse processo. Tudo começa com estudos técnicos, antropológicos, históricos, ambientais, fundiários e cartográficos. Eu vou passar para o João Pedro falar mais sobre o assunto. Esses estudos são reunidos dentro de um documento chamado Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação, que é feito por um grupo de trabalho coordenado por um antropólogo. Agora, o Ivan irá dar continuidade ao assunto. Depois esse relatório é analisado pela presidência da FUNAI e, se for aprovado, ele é publicado no Diário Oficial e abre-se em um prazo de 90 dias para que terceiros como fazendeiros ou empresas apresentam contestações. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto e vi que essas contestações são respondidas pela FUNAI, e encaminhadas ao Ministério da Justiça, podendo emitir uma portaria declarando os limites da terra indígena. O processo finaliza com a homologação pelo Presidente da República e a demarcação física do território. Na teoria parece bem estruturado, Mas na prática as coisas são bem mais complicadas. De acordo com o Instituto Socioambiental, o número de terra efetivamente é desmarcada e estagnou nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, nenhuma nova terra foi confirmada, mesmo com essa promessa de avanço. Por que isso está acontecendo, Pedro? Olha, o principal motivo é político. A forte pressão de setores econômicos, como agronegócio e a mineração, que vem a demarcação como um obstáculo à exploração de recursos naturais. E esses motivos podem ter sido as causas do desmatamento da Amazônia, Olha, é um dos grandes motivos, tanto a mineração, tanto o agronegócio. A mineração é basicamente exploração de recursos naturais e também construção de infraestrutura, estradas, barragens e alojamentos. E o agronegócio está relacionado com criações de gados, plantações de soja, milho, cana, o que acaba ocasionando o desmatamento da Amazônia, onde que se encontram os povos originários. E sobre isso, os grandes produtores acabam tratando eles como obstáculos, não pessoas pertencentes do nosso país. Lembrando também, pessoal, que esse desmatamento, além de ter destruído a biodiversidade da floresta, também gerou graves consequências à vida dos povos indígenas, como risco à vida, violação dos direitos humanos e civis e invasões de terras e moradias. Além disso, decisões do Supremo Tribunal Federal, como o debate sobre o chamado marco temporal, também criam um clima de incerteza. O marco temporal defende que só teriam direito à terra os povos que a estivessem ocupando em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Essa tese, no entanto, ignora as expulsões violentas que aconteceram antes disso. Outra questão é a própria estrutura do Estado. Muitas vezes falta pessoal técnico, verba e até vontade política para avançar com os processos. Enquanto isso, milhares de indígenas vivem em terras não regularizadas, vulneráveis à grilagem, ao desmatamento e à violência. Uma dúvida, Ivan. Eu só não entendi o conceito de agrilagem. A grilagem de terras é o termo usado para a prática de tomar posse de terras públicas ou de terceiros ilegalmente. Por isso que ocorrem os eventos de ameaça, morte
e violências nessas terras, não é mesmo? Certo. Então acaba sendo uma baita contradição, né? Porque a gente tem uma Constituição que reconhece direitos indígenas, processos técnicos estabelecidos, mas a lentidão e as dificuldades mostram que a disputa não é só legal, é política e simbólica também. Isso aí é igual o gato tomando banho. Esquisito, mas tá acontecendo. Só você mesmo, neguinho. Então, gente, finalizando o assunto, a demarcação de terras indígenas é, acima de tudo, uma questão de justiça histórica e preservação cultural e ambiental. Garantir esses direitos não é apenas proteger os povos originários, é também proteger as florestas, a biodiversidade e o futuro de todos nós. Quer saber mais? Acesse o conteúdo da FUNAI, o Instituto Socioambiental tem muita coisa legal para aprender. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Geocast Brasil. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada pela atenção, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Agradecemos a presença dos meninos que veio hoje aqui explicar sobre esse assunto. Muito obrigado. Deus abençoe. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite. Foi um prazer participar dessa discussão. E eu também espero que quem esteja ouvindo tenha curtido tanto quanto eu. Então é isso, galera. Tchau!